Se tiver a sua Bíblia, pode abrir no livro de Tiago, capítulo 3. Vamos fazer mais uma pregação sobre a língua. Vamos apanhar um pouquinho mais. Sabe que quando nós lemos e estudamos, principalmente no livro do Tiago, que ele fala nas coisas práticas, ele fala de uma maneira dura, que eu acho que uma pessoa que fala mais dura do que Tiago, como na carta escrita para pessoas, é Judas. Alguém já leu o livro de Judas? Pode ler hoje, só tem um capítulo, é fácil ler, mas é muito duro. E Judas e Tiago são irmãos de Jesus. Mas, quando nós lemos essas cartas, e nós praticamos de vez em quando coisas erradas na nossa vida, até nossas igrejas. E realmente nós temos que entender que é errado, e temos que pedir perdão e mudar o nosso caminho. Tem certas coisas que um cristão verdadeiro simplesmente não pode fazer, não pode participar em certas conversas, certas piadas, certos lugares, não pode, porque vai danificar o nosso testemunho e vai causar que as pessoas não tenham mais aquela confiança em nós como um cristão que pode dar ajuda nos momentos difíceis. E acima de tudo, não é possível dar honra e glória nesses momentos. Então nós temos que mudar realmente a maneira que nós falamos, e hoje à noite vamos ver a maneira que nós agimos também. Mas essa afeta todos nós. Depois dessas duas mensagens sobre falar, fofocar, a Peggy não vai dar mais aula de temperamentos. Não pode dar, porque lá ela só fala mal de mim, né? Fala mal de mim e da Amber, então não dá para ela continuar. Mas a Bíblia conta tudo. A Bíblia nos ensina como viver, o que não é para fazer, o que é para fazer. E hoje à noite nós vamos ver um assunto de sabedoria. Tem alguém sábio aqui? Todo mundo está com medo de levantar a mão. Sábio e tem entendimento. Tem alguém? Sabe o que é isso? É como o Tiago abre essa carta, essa parte da carta. Tem alguém sábio? Tem alguém que tem entendimento? Eu posso olhar aqui e todos nós temos sabedoria. Todos aqui são sábios, pelo menos em algumas coisas. Todo mundo aqui sabe mais coisas em certas áreas do que eu sei. E se eu preciso arrumar o meu carro, eu vou para vocês que sabem fazer. Sabem muito mais que eu. Se eu tenho que arrumar outras coisas, eu vou para as pessoas que sabem. Eles têm sabedoria naquelas áreas. Biblicamente, quando Jesus, ou quando o Tiago começa essa carta, em capítulo 3, ele está falando para as pessoas dessas igrejas que estavam querendo ser professores da palavra, mestres da palavra de Deus. As pessoas que estavam querendo dar a sua opinião sobre as Escrituras, a sua opinião sobre como viver a sua vida. É uma posição que nós devemos ter nossas igrejas, tem que ter, mas é uma coisa que o Tiago fala, mas toma muito cuidado com isso. É muito importante, né? Mas também tem o castigo se você não ensina a coisa certa. Hoje nós vamos não somente falar do que devemos falar e ensinar, mas da maneira que nós devemos agir e do nosso comportamento que vai mostrar para todo mundo que tipo de sabedoria que nós temos. Eu acho que todo mundo aqui, a maioria, tem um conhecimento da palavra de Deus. Talvez você não vai se considerar sábio na palavra de Deus. Todos nós, não importa quantos anos estão estudando, sempre tem mais coisas para aprender, mais entendimento, compreensão das coisas de Deus. Sempre estamos estudando, sempre estamos aprendendo. Mas a maioria aqui tem um pouco de sabedoria nas Escrituras. Mas a questão que o Tiago está querendo mostrar para eles, 2 anos atrás, e que nós temos que entender hoje em dia,
é que sabedoria e entendimento das coisas de Deus deve mudar a maneira em que você vive. Especialmente se você vai ensinar. E nós ensinamos nossas crianças, nós ensinamos, às vezes, as crianças da igreja, o discipulado, nós ensinamos, a maioria ensina alguma coisa. Mas se essa sabedoria que tem, entendimento que tem, não muda a sua vida, a sabedoria não vem de Deus. Se você é, como temos vários mecânicos aqui, estudaram, tem sabedoria de como arrumar carros, outras coisas, se você não trabalha corretamente nesse serviço, você não está aplicando a sabedoria e pode ser que você não tenha a sabedoria. Só fala que tem a sabedoria. Então hoje à noite nós vamos abordar esse assunto. Existe duas sabedoria. Tem de Deus e tem do mundo. A sabedoria do mundo é importante, é normal e ajuda as pessoas do mundo ganhar a sua vida, resolver muitos problemas com a sua vida. Então, existe uma sabedoria que é desse mundo. Mas o que Tiago quer falar, e Deus conosco, essa sabedoria que vem do mundo não deve entrar na igreja. Porque tem outra sabedoria que vem do alto. É diferente. Às vezes você tem alguma coisa, vamos dizer, na igreja para ensinar. Ou você tem um desejo que a igreja faça alguma coisa, e pode ser uma coisa boa. Mas, através da sua sabedoria, como você vai convencer a pessoa ou a igreja a fazer? Se a maneira que você convence é através da sabedoria do mundo, que pode ser um pouco de mentira, aumenta a verdade, manipular as pessoas para que eles cheguem à mesma conclusão que você ganhou, então acha que está tudo bem, porque pelo menos a igreja está fazendo o que é certo. Mas isso não está certo, está errado. Tem a maneira de não apenas ensinar a coisa certa, mas de convencer, de falar, de agir, para que a obra de Deus seja correta, justa e sem influência desse mundo. Vai ser mais fácil uma vez que nós começamos a deixar o Tiago falar. Então, abre suas Bíblias para Tiago, capítulo 3, versículos 13 e 18. Como nós estamos falando sobre fé, a fé diariamente. Sabedoria é como fé na vida de pessoa, porque é invisível. Ninguém pode ver a sua sabedoria. Você pode falar da sua sabedoria, é a mesma coisa que pode falar da sua fé, mas o Tiago está dizendo, até você coloca a sua fé em prática, até você começa a fazer coisas de acordo com a sua fé, ninguém sabe se você tem fé ou não. Uma pessoa pode falar sobre sabedoria, sobre coisas interessantes, mas até ele começa a viver e pôr em prática e experiência através do que está falando, ele nunca sabe se ele realmente é pessoa sábio ou não. Eu sempre achei interessante, até um pouco engraçado, que o presidente dos Estados Unidos, a maioria conhece ele está fazendo muita coisa boa, só que às vezes ele fala coisa que não deve falar. E outro dia, ele estava numa reunião, numa café da manhã de oração. Lá eles fazem isso muito, e essa vez ele levantou para falar. E ele falou, ele professa conhecer Cristo, ele professa ser um cristão, e ele estava falando, e tudo que ele falou, que estava escrito para ele falar, estava coisas muito boas. Se você vai ver, só essa parte da conversa dele, estava certinho, usando a Bíblia, usando a história, falando de Cristo, falando de importância da fé, de salvação, de tudo, falando bem. Mas quando ele começou a falar, saiu do que estava escrito, falando outras coisas, deu para ver a sabedoria dele nesse assunto. Ele usou palavrões enquanto estava falando sobre outras coisas. Durante uma
numa igreja falando sobre oração. Então essa mostra que, infelizmente, não tem sabedoria nessa área da vida dele. E essa é como muitos nós reagimos. Falamos que tem sabedoria, falamos que nós entendemos as coisas, mas na prática é mais uma sabedoria que parece do mundo. Versículo 3, capítulo 3, versículo 13 do Tiago. Essa mesma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Se a pessoa levanta a mão, então ele fala assim: então, demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. É muito simples. O resultado da sabedoria da sua vida vai ser você fazendo boas obras, coisas certas, com humildade. O contrário de humildade é arrogância. Se você faz coisas com arrogância, não tem sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Pode ter cheio de sabedoria do mundo, mas de Deus não tem. Porque um bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, provém da sabedoria. Ele continua: contando, se vocês abrigam no seu coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Olha a descrição: é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas, é bom ter essa palavra mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O Tiago nos explica, tão simples para entender, como nós podemos medir a nossa sabedoria. Porque todo mundo aqui tem sabedoria. Todo mundo aqui é sábio em uma parte da vida ou não. Todos nós chegamos à nossa conclusão de como outra pessoa deve fazer certas coisas. Mas na maneira em que você vive a sua vida, a sua motivação de influenciar uma outra pessoa para fazer o que você acha certa, tudo isso vai determinar se essa sabedoria vem de Deus ou vem da terra. Então o Tiago vai explicando tudo isso. Para entender melhor, vamos ficar aqui, que não vamos voltar, mas em Provérbios, o livro de Provérbios. Se você não já leu Provérbios, seria bom como tarefa da semana, para começar lendo. Pelo menos os primeiros 12, 13 capítulos dessa semana, seria muito bom, porque fala detalhadamente sobre sabedoria. E o caminho da sabedoria. Fala muito, especialmente capítulos 7, 8, 9 e 10. Mas olha que em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Simplesmente fala um versículo que todos nós conhecemos. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, que é Deus, é entendimento. Então está falando, quando o Tiago está falando sobre essa sabedoria que vem do alto, está falando desse tipo de entendimento, sabedoria. Sabedoria que vem através do nosso conhecimento de Deus e o temor de Deus. Mas o que é temor de Deus? Uma boa pergunta. Vamos ver em capítulo 8, versículo 13, do mesmo Provérbios. Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz assim: temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quer dizer, odiar as coisas que Deus odeia e não pratica. Afasta-se dessa coisa, com medo que se você praticar, até
nas trevas, quando ninguém está te vendo, você está lá no seu computador, passando mensagens, 3 horas da manhã, falando mal de todo mundo, e ninguém vai saber que é você, porque tem outro nome. Tem medo que Deus vai saber, porque Ele sabe. E que você vai receber a recompensa das suas ações. O temor de Deus é isso. Conhecendo a santidade de Deus e vivendo nossa vida de acordo com a pureza que Ele nos oferece. E qualquer outra coisa, nós não vamos nem participar e não vamos ficar longe. O Paulo falou para o jovem Timóteo, um jovem pregador, que virou um pastor no Novo Testamento, ele diz: afasta qualquer aparência do mal. O temor de Deus é que você não tem que chegar nem perto de qualquer coisa que Deus odeia. Isso é o temor de Deus. Isso que é o começo de sabedoria. Porque quando nós temos esse temor, nós vamos buscar as coisas e as maneiras que vão agradar a Deus, para ensinar e para agir. E aí o nosso procedimento vai ser uma coisa pura, que vem realmente de Deus. Voltando para Tiago, obrigado. Tiago, capítulo 3. Nós entendemos que esse amor, essa sabedoria tem que ser algo que vem de Deus. Tem que ser algo que Ele vai implantando em nossas vidas. Nós temos o temor de Deus, nós aceitamos a palavra de Deus, nós pedimos perdão dos nossos pecados, recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós entendemos tudo isso. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e somente nesse momento, é um momento que nós podemos começar a ter a sabedoria que vem de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 16 e 17. Efésios capítulo 1, versículo 16 e 17, a Bíblia diz, Paulo falando para a igreja: não deixo de dar graças para vocês, mencionando em minhas orações, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e da revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim que vocês conhecem a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Uma vez que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós aí temos o Espírito Santo, que é chamado o Espírito da sabedoria, dentro de nós. E a Bíblia diz em João capítulo 16, que um papel, uma função de muitos que o Espírito Santo faz na nossa vida, é para revelar, para mostrar Cristo em nossas vidas, para a gente entender quem é Deus, para a gente entender as Escrituras, para a gente manter a verdade em nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando 24 horas, todos os dias em nossas vidas, para nos dar sabedoria. Essa sabedoria é uma sabedoria que vem dos altos. E se nós começamos a agir da maneira que Tiago descreveu, a sabedoria do mundo, nós sabemos que eu não sou salvo, eu não tenho esse espírito de sabedoria dentro de mim, eu estou tentando viver a minha vida cristã através da sabedoria do mundo, e tem muitos que fazem isso. Eu acredito que a maioria faz isso, que a maioria das pessoas que vai professar que tem Cristo na sua vida, a ideia de ter Cristo, a ideia de ir para o céu, a ideia de viver uma vida melhor, a ideia de talvez ter amizade na igreja, mas eles nunca confessaram os seus pecados, arrependeram dos pecados, mortificando essas coisas da sua vida, separando-se dessa vida e se entregando e rendendo 100% a Cristo como Salvador e Senhor. A maioria nunca fez isso.
Então, na maneira que estão tentando pôr em prática as lições da palavra de Deus, é com sabedoria do mundo, que funciona do mundo. A pessoa pode subir, pode ser um grande homem, grande mulher do mundo, pode ter riqueza de muita coisa, mas isso não vem de Deus. E na igreja nós não devemos ter a sabedoria do mundo, porque vai dividir, vai causar caos e confusão e contendas, porque onde tem a sabedoria do mundo, tem isso. Capítulo 3 do Tiago, versículo 14, contudo, se vocês abrigam no seu coração inveja amarga, quer dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, ele tem mais que eu tenho que fazer alguma coisa para atingir isso. Então, como eu vou fazer isso? Então, eu vou inventar alguma coisa, talvez eu vou ter que inventar uma mentira para derrubar essa pessoa, para que eu possa ter a posição dela, ou eu tenho que manipular a situação. Então, tem muita sabedoria do mundo, como alguém pode ter o que quer. Mas a Bíblia diz que essa sabedoria de inveja amarga, de ambição egoísta, está falando para membros da igreja, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. A verdade é isso, é quem você é. A verdade não é que você está pregando, infelizmente tem muitos pastores que têm esses problemas, pregando a palavra, ensinando a palavra, mas na sua vida está cheia de amargura, de inveja, de ambição egoísta, mas está falando que não é, está negando a verdade. Está plena, está bem visível para todo mundo ver. Fala uma coisa no domingo, durante a semana vive outra coisa. É uma prova que a sabedoria que você está querendo expor nas coisas de Deus, não vem de Deus. Contudo, se vocês abrigam no seu coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negam a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não espiritual, mas demoníaca. Essas palavras são fortes, tá? É terrena, é só do mundo, não tem nada espiritual, só do mundo, só o que o mundo faz, todas as coisas para ganhar o que quer, sem pedir para Deus, ignorando Deus, abusando as pessoas, aproveitando as pessoas. Esse tipo de ideia infiltra também as igrejas e destrói as igrejas, porque onde vem, versículo 16, pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Porque essa igreja está cheia de problemas, cheia de divisão, cheia de problemas, cheia de briga, porque a sabedoria, quando tem um problema na igreja, tem um conflito na igreja, que sempre vai ter, não está sendo resolvido, solucionado com uma sabedoria divina, mas está sendo solucionado com uma ambição egoísta, com inveja amarga, com algo diferente do que Deus nos manda. Que isso é normal do mundo. É muito fácil salvar no mundo inteiro, não somente no Brasil, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo político. Porque tem uma divisão, tantas divisões. Porque um país não pode concordar que nós amamos nosso país, nós podemos eleger nosso presidente, vamos todo mundo seguir e vamos ter uma vida de paz. Existe um país assim? Não. Todas as maiorias, se não todos os países, são todos divididos. E um lado fala mal do outro, e um lado tenta ganhar o outro. Não tem nada de sabedoria de Deus na maioria desses lugares. É tudo a sabedoria do mundo, que há confusão, contendas e divisões. Ele usa a palavra aqui, é demoníaca. Essa palavra diz que provém, que vem dos demônios. Esse tipo de sabedoria que leva as igrejas a brigar muito feio e abre para todos os tipos de males, vem do próprio Satanás, dos demônios.
E nós abrimos a mão, muitas vezes, às igrejas, para esse tipo de entendimento e sabedoria. Nós não devemos. Ele continua. É bom que tenha essa palavra mas, versículo 17. Mas, existe outro tipo de sabedoria. Esse tipo que nós lemos em Provérbios. O tipo que Paulo diz que é disponível para todos nós. É um desejo de Deus. No capítulo 1, Tiago fala, vocês faltam sabedoria? Ora para Deus, Ele quer encher a sua vida com sabedoria. Vocês não têm porque você não pede. E você não pede porque, ou você pede, mas não tem porque você faz com ambição egoísta. Então, quando nós entendemos o que é sabedoria de Deus e como usa a nossa vida, muda completamente da maneira que você vai querer ter algo e resolver qualquer conflito na sua família, no seu trabalho e especialmente na igreja. Pensa bem, antes que eu leia isso, da maneira que você resolve conflitos na sua vida, seja na igreja, na família, qualquer lugar. Que tipo de sabedoria, que tipo de arma você está usando para resolver, para você ganhar, para ter o que você quer ter. E é muito fácil entender de onde vem essa sabedoria. Versículo 17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois de ser pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. É a diferença de noite por dia. Não tem nada nem perto. Não pode falar que, não, mas não deu certo, mas eu usei a sabedoria de Deus. Só que terminou uma briga, um divórcio, os meus filhos foram embora, eu não tenho nada, é muito feio, mas eu sou cristão e eu tentei. Não. A Bíblia nos promete, quando as pessoas, eu sei que tem que ter os dois lados, usa a sabedoria de Deus, que pelo menos deve funcionar dentro da igreja, onde todos nós temos esse compromisso, pelo menos falando, que tem um compromisso de Deus para viver esse tipo de vida. Na igreja nunca deve ter contendas, problemas que levam para qualquer mal da igreja. Divisão nunca deve ter, se todos estivessem usando sabedoria de Deus. Primeiramente, é pura. Não está falando pura sexual. Está falando as motivações da pessoa. Eu quero te ajudar. Você tem um problema, eu quero solucionar esse problema. A igreja tem problema, vamos solucionar, vamos achar um caminho certo. É pura porque eu não quero nada em troca, não estou fazendo isso para manipular você, eu não quero que você faça alguma coisa para mim, é pura. A minha intenção é pura, eu quero resolver de uma maneira que vai dar honra e glória a Deus dos dois lados. Tem uma ofensa entre os irmãos, você entra com uma solução e primeiramente a sua intenção, motivação tem que ser pura. Pura, porque pura leva para pacífica. Primeira parte é pura, depois pacífica. Se começa a brigar, gritar, bater, então tem alguma coisa errada. Isso é outra sabedoria, isso é normal. Eu já ouvi não ouvi pessoalmente, mas eu já ouvi de brigas nas igrejas, que os irmãos da igreja começam a bater fisicamente uns aos outros. Que sabedoria é isso? É sabedoria do mundo, demoníaca, que destrói as igrejas. Primeiramente é pura, sem intenções, depois é pacífica, depois é amável. Vamos incluir o amor de Deus dentro dessa solução. A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, como Jesus nos amou e deu a sua vida para nós. Seria impossível falar mal de outro irmão da igreja se nós aplicamos essa sabedoria. Compreensiva, tem que sentar, escutar, tentar entender, se coloca na vida da outra pessoa para entender por que agiu dessa maneira, o que aconteceu. Eu quero compreender a situação. Eu não vou te julgar antes de saber tudo o que aconteceu. Cheio de misericórdia,
misericórdia, perdão, tudo isso você não vai ficar bravo, chateado, você vai escutar. Se a pessoa está triste, vai chorar junto, mas tudo isso para resolver o problema. Cheio de misericórdia e de bons frutos, cheio de bons frutos. Aqui o bom fruto é diferente que boa obra. Boa obra é que é algo que nós fazemos para ajudar a pessoa. Cheio de bom fruto, sabedoria que vem do alto, é cheio de bons frutos. Por quê? Porque o resultado da maneira que você vai solucionar um problema ou vai ensinar, vai sempre ter uma consequência boa, vai ter bons frutos. Se você ensina, aconselha a pessoa e nunca tem bom fruto, nunca sai da maneira biblicamente que deve sair, é porque não tá usando sabedoria de alto, está usando mais sabedoria do mundo. Imparcial, não importa quem é. O pastor Justin pregou uma mensagem algumas semanas atrás, falando sobre imparcialidade. E nós não podemos tratar pessoas diferentes por causa de qualquer coisa. Ele falou aqui em Tiago sobre socialmente. Tem mais dinheiro que os outros, as pessoas que têm dinheiro sentam aqui na frente, a pessoa que talvez vem da rua senta lá no fundo. Não tem isso. Não tem isso na maneira que nós amamos uns aos outros, tratamos uns aos outros, usamos a sabedoria cristã para ajudar as pessoas. É tudo da mesma maneira, não importa que é o pastor, a esposa do pastor ou qualquer outro membro, todos iguais. E sincera. Quando a Bíblia fala de sincera, não está falando sobre, eu posso ser errado, mas pelo menos eu sou sincera. Não, biblicamente a palavra sincera é a palavra correta, verdadeira, que você não muda nada, é sincero, do jeito que é. Você tem que explicar do jeito que é. Você não pode aumentar nem tirar, para a pessoa se sentir melhor ou pior. Se está resolvendo um problema, a pessoa tem que confessar o problema, tudo. Não pode mudar, tem que ser sincera em tudo que faz. E ele diz em versículo 18, e o fruto, o resultado dessa justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Quem vai receber isso? Quem vai ser a pessoa que a sua vida é transformada por causa de escutar um irmão e irmã da igreja resolvendo um problema com sabedoria de Deus? Essa pessoa vai receber paz. Mas somente se é a pessoa pacificadora. A palavra pacificadora não é somente a pessoa que evita briga, que evita contenda, que evita o militar. Eu posso ser soldado porque eu sou pacificadora. Não, pacificadora é a pessoa que entra nas brigas, que entra nas contendas, com solução através da sabedoria de Deus para fazer paz. Pacificadora, no grego, vem de duas palavras, fazer paz. É muito simples. Não é uma pessoa que somente afasta das brigas, mas tem soluções, resolve, ele traz paz e conquista a paz. E quem recebe a sabedoria dessa pessoa, ele vai ter paz na sua vida. E não é isso que nós precisamos? Paz. Jesus falou em João capítulo 19, versículo 33, nesse mundo vai ter aflições. Temos aflições para todo lugar. Por quê? Porque o mundo trabalha através do sistema de sabedoria do mundo. E nós, como cristãos, nós sempre vamos perder. Eu não quero falar isso para vocês, talvez está pensando em outra coisa, mas quando nós aplicamos a sabedoria do mundo, de Cristo, a sabedoria de pureza, de paz, de amor, de misericórdia e tudo, quando alguém está contra nós, com a sabedoria do mundo, que vai querer acabar conosco, e quem vai julgar a situação é o mundo, que só trabalha nesse tipo de sabedoria. Quem vai perder vai ser nós. Mas além disso, nós não mudamos para nada. Nós não voltamos para usar um pouco da sabedoria do mundo só para não sofrer tanto.
Jesus falou, no mundo vai ter aflições, mas em mim você tem paz. Em mim você tem paz, essa paz não vem do mundo, essa paz é eterna. Faz essa pergunta para você. Usando a sabedoria do mundo, você quer ganhar esse mundo? Quer ser mais popular, mais rico? Ter isso, sempre ter certeza? Tem pessoas de medo de você para não contradizer você, porque você vai acabar com eles? Você tem uma ambição de seguir na sua vida, não importa quem machuca, mas pelo menos você vai ter as melhores coisas que o mundo tem para oferecer. E você vai sempre lutar para o seu direito de ter isso. Ou você quer paz em Cristo? Paz eterna. Que você pode orar a esse mundo ao seu redor e falar, tem coisas bonitas aqui. Tem coisas que talvez Deus vai me abençoar que eu posso ter, mas eu nunca vou me submeter a seguir um caminho do mundo para obter essas coisas. Porque eu fazendo isso, eu não vou ter mais essa paz que vem de Deus. Não pode viver com as duas. Não pode usar um na igreja e outra no mundo. Eu sei que vai ser difícil. Talvez você vai perder algumas coisas, mas eu prefiro perder o mundo e ganhar Cristo. É uma decisão que todos nós temos que decidir. E essa lição que Tiago está dando aqui é muito fácil. Porque nós entendemos, quando eu estou querendo provar alguma coisa, receber alguma coisa, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que usar sabedoria, mas como eu vou arrumar, como eu vou atingir isso? Se eu uso as maneiras, as armas do mundo para obter e falar, mas olha o que eu fiz, eu enganei essa pessoa, eu fui errado, mas eu paguei um advogado que mentiu sobre a situação e não contou toda a verdade, agora eu sou livre. E isso é enganar, isso é mentira, isso é para ambição egoísta, e isso é demoníaca, isso não vem de Deus. Às vezes sofrendo, é a única maneira que nós podemos entender quanto Jesus sofreu inicialmente para nós. É o caminho que nós vamos escolher. Mas uma coisa que eu sei, que esse tipo de sabedoria que traz contendas e brigas, não pode nem aparecer dentro da igreja. Infelizmente, nós já vimos de vez em quando esse tipo de sabedoria aparecendo, e tem que tirar, porque essa só traz contenda, caos e todas as espécies de males, e isso nós não queremos. Recentemente eu estou tentando ajudar um casal que não são daqui, não se preocupa, não são daqui, um casal que estão separados para um tempo, e eles estão conversando, querendo voltar, querendo salvar o casamento, querendo lutar mesmo para o casamento, mas de muitos anos não fazendo coisas certas, tem muita bagagem, tem muito mal que foi feito um ao outro. E no começo, a conversa era só essa conversa, o que você fez, o que não fiz, mentira, isso, aquilo. E esse tipo de sabedoria, acusando uma outra, falando, só estava causando contenda e briga. Depois de estudando essas lições, falando, então vamos mudar. Está lutando para salvar o casamento usando as armas do mundo. Vamos mudar. Vamos usar a arma de Deus. Vamos lutar. Porque Satanás está lutando para destruir todos os casamentos dos crentes, não apenas do mundo inteiro. Ele quer caos, ele quer destruição da família. Está contra todas as famílias. Então nós temos que lutar espiritualmente para nossas famílias, mas não usando sabedoria do mundo, usando sabedoria que vem do alto. Primeiramente tem que ser pura, as intenções têm que ser puras.
tem que ser pacífica, tem que falar com paz, tem que ser amável, tem que ser cheia de misericórdia, perdoando uns aos outros como Jesus te perdoou. Tem que ser compreensível, tem que entender do lado do outro. Tudo que a Bíblia diz, se nós seguimos isso, até lutando para um casamento, lutando para a nossa família, se nós colocamos nos dois lados as armas de Deus, de sabedoria que vem do alto, o fim, a consequência, o fruto que vai crescer, vai ser paz. Uma promessa de Deus. Então, por que a gente gasta tanto tempo fazendo outras coisas? Só para dizer que eu estou certo, você estava errado. O que isso é? Ambição egoísta. Vai continuar desse jeito, vai destruir a vida dos outros e no fim, vai destruir a sua própria vida. Porque quem age dessa maneira não tem a sabedoria de Deus e não vai receber a paz e a salvação de Deus. Impossível. Porque segundo Tiago aqui, essa que define a sua vida. A sua ação através do que você acha que está certo, define a sua vida diante de Deus. Enquanto nós cantamos hoje à noite, eu quero que nós simplesmente refletimos sobre isso. Talvez essa semana, talvez já subiu na sua mente muitas coisas, muitos problemas que você está passando, já passou da maneira que você tentou resolver. Como você resolve essas coisas? Porque o Tiago separa muito fácil. Não é uma confusão. Ou sabedoria do mundo, ou sabedoria que vem do alto. E nós podemos também entender através das consequências, dos resultados. Se nós perdemos algo desse mundo, porque nós não jogamos da mesma maneira que os outros estão jogando, nós reconhecemos agora, mas isso está errado. Como essa sabedoria não faz parte, não pode entrar na igreja, não pode entrar na vida de um cristão verdadeiro. E agora eu reconheço, vou pedir perdão de Deus, eu não vou agir dessa maneira mais, eu vou tirar essas coisas da minha cabeça, vou pedir perdão verdadeiramente, eu vou pedir para Deus me dar a sua sabedoria. O Tiago diz, só pede, Ele vai te dar, pede por isso, e comece a pôr em prática. Todos nós essa semana vai entrar em conflito com alguém, ou na sua família, no seu trabalho, na sua escola, todo mundo vai ter um conflito na sua vida. Isso não muda, isso é comum para todo mundo. Mas o que pode mudar na sua vida é a maneira que você age. Age com pureza, seja uma pessoa pacífica, faz com amor de Deus, até amando o seu próprio inimigo. Tenta entender, compreender, seja cheio de misericórdia, boas obras, faz coisas para ajudar, mas trabalha, luta da maneira que a Bíblia diz para lutar com as armas de Deus, e garanto que vai ter outra garantia. E se você perder, usando as almas puras de Deus, aquilo Deus quer tirar da sua vida, não é para você. Você tem que mentir, enganar, manipular, brigar, forçar algo bom para acontecer na sua vida, esse algo bom vai destruir a sua vida. Deus não vai abençoar algo que é ganho através da sabedoria do mundo. Então vamos encostar isso, da maneira que você faz tudo. Vocês que são donos de coisas, tem uma maneira de fazer, o mundo tem uma maneira de fazer para ter sucesso. O cristão tem outra maneira. Vamos honrar Deus em tudo que nós fazemos. Nós vamos ficar em pé, pode ficar em pé, vamos cantar. O altar está aberto. Eu não sei o seu coração,
Não falei muito hoje à noite, não falei nada realmente sobre convites de salvação. Mas isso é o começo. Sem receber Jesus como seu Salvador, você nunca vai poder ter. Você pode utilizar de vez em quando, mas nunca vai ter essa sabedoria que vem de Deus. Porque vem de Deus apenas para aqueles que creem em Cristo como Salvador. Se essa ainda é uma necessidade da sua vida, vem aqui, conversa conosco, ora diante de Deus. Talvez você precisa mudar a sua vida, precisa ter mais sabedoria, porque em primeiro capítulo de João, quando ele só fala, você falta sabedoria, então pede para Deus. Quantas pessoas pedem a Deus para a sabedoria do mundo, sem saber que tem duas coisas diferentes? Agora que sabe a diferença, talvez você precisa orar. Deus me dá da sua sabedoria, que eu possa ser uma pessoa pura, sem condições, sem interesse, só viver como nós cantamos sobre João Batista. Eu quero ser passivo, eu não quero que cada vez que eu entro uma conversa, uma negociação, uma coisa, termine em briga, contenda. Eu não quero essa vida. Eu não quero aplicar mais essa sabedoria do mundo. Me mostra o seu caminho. Me convence do seu Espírito Santo que isso é o caminho certo. Pode ser que isso é a sua oração. E outra maneira de orar hoje à noite é orar para a nossa igreja. Orar para a nossa escola. Que não haja esse tipo de sabedoria entrar. Porque entra pessoa por pessoa e vai destruindo tudo que Deus nos dá para cuidar. Então é isso, hoje à noite. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, reage da maneira que Ele está guiando você hoje à noite, enquanto nós cantamos.